Olá, meu amigo, olá, minha amiga, telespectador, telespectadora da TV Unifev. É com muita satisfação que nós estamos nos encontrando mais uma vez aqui no canal 55 da TV Unifev. E mais uma vez o programa Empreender começa trazendo para você temas de grande interesse, para que a gente possa conhecer um pouco mais, não só o ambiente acadêmico, mas o conhecimento que por aqui circula. Um abraço para você que vai ficar conosco no programa de hoje e eu quero apresentar o nosso convidado. Eu tenho aqui nos estúdios do Labim o professor Edmilson Lopes de Queiroz. Ele é técnico mecânico em nível secundário na escola Senai Roberto Simonsen, no Brás, em São Paulo. Fez curso de especialização em soldagem e tecnologia de materiais no Senai de Osasco. Trabalhou 22 anos na Lorenzetti e 10 anos no Senai da Vila Alpina como instrutor de mecânica geral. E é professor aqui também na Unifev? Não, no momento não, mas eu estou... No Senai aqui de Votuporanga. De Votuporanga, eu trabalhei 5 anos como professor. De qualquer forma, seja bem-vindo. Muito obrigado por atender o nosso convite. E no programa de hoje a gente vai conversar um pouco sobre procedimentos de soldagem na fabricação mecânica. Nesse primeiro momento, antes do intervalo, vamos conversar sobre o seu trabalho, as coisas relativas aí à sua trajetória de vida. E depois, no segundo, a gente vai falar, segundo bloco, a gente vai falar um pouco mais sobre o curso mesmo de fabricação mecânica. A gente viu aqui na produção que você é expert na área, numa área específica da mecânica e metalurgia. Você pode dizer para a gente qual é essa área? Bom, dentro da fabricação mecânica e voltado muito mais para a metal mecânica, existe as especialização sobre materiais, né? Por exemplo, para a pessoa que solda um material, se ele entendesse um pouquinho do material que está soldando, isso ia engrandecer muito a função dele. E a área de soldagem é bastante vasta, né? Claro. Tem, por exemplo, materiais, né? Que podemos citar aqui alguns materiais, né? Como o Domex, Raex, né? São materiais de performance diferente que tem que ser soldado diferente para ter a mesma resistência. Muito bacana. E aí é preciso realmente ter um conhecimento específico para poder trabalhar com esses materiais todos. Exatamente. Só o técnico em metalurgia sabe designar o consumível que vai soldar esses materiais e também como que a performance de soldagem, né? Se de repente cair na mão de uma pessoa que não tem o conhecimento, ele pode fragilizar a área que é principal de solda e a junta soldada vai se tornar frágil e comprometer o equipamento. Certo. Bom, tecnicamente falando, de forma mais simples, como funciona essa sua área? Quem atua nela? De que forma? Olha, essa área aqui, praticamente são poucas as pessoas que se especializam, né? Porque hoje nós temos vários níveis de materiais, como eu falei. Por exemplo, existem materiais que nós chamamos de estrutural. São os materiais que eles são de baixo carbono. Então esses materiais são de fácil soldabilidade. Agora os materiais especiais que estão vindo agora na nova tecnologia, são materiais que você diminui a espessura e você ganha peso, por exemplo, no equipamento de carga você ganha peso, e esse peso pode ser voltado na fase do carregamento, né? A pessoa pode transportar uma carga maior. E esses materiais, né, eles são materiais diferentes, com performance diferente do material que eu mencionei estrutural. Ele tem uma estrutura diferente, a resistência dele é feita por conformação mecânica e requer uma solda de melhor performance. Claro. Por exemplo, materiais, de modo geral, ele tem ali, por exemplo, a resistência à ruptura de 70 a 500 megapascal. Esses materiais, você diminui a espessura, continua com a mesma resistência,
só que você não pode soldar como um material comum. Então, requer uma especialização e poucas pessoas têm essa especialização, só mesmo aqueles que voltam para a área da metalurgia para poder fazer, designar o material correto e soldar corretamente. Muito bacana. E é preciso que a gente pense, reflita às vezes, também que a qualidade da soldagem pode ser uma questão de segurança. Imaginem, por exemplo, uma soldagem num automóvel, né? Uma soldagem, por exemplo, até num equipamento fisioterapêutico, né? Quer dizer, são coisas do dia a dia, da nossa rotina, mas que quando são soldados esses materiais, precisa realmente ter um conhecimento muito específico para trabalhar com isso, né? Para garantir a segurança. Exatamente. Que, por exemplo, trabalhei na última empresa que eu trabalhei, né? Eu era técnico mecânico e mais comumente voltado à soldagem. E ali a gente gerava os procedimentos de solda. O que é o procedimento de solda? Uma receita, né, que o colaborador da área da soldagem ele vai seguir para que não haja uma fragilização na área da união dos materiais. Muito bacana. Agora, onde mais nós podemos utilizar e observar a aplicação desses conhecimentos no cotidiano, por exemplo, doméstico? O que é soldado que faz parte da nossa rotina? Praticamente hoje, que nem por exemplo, que nós vivemos num mundo aí onde a madeira, né, está praticamente sumindo, praticamente todas as pessoas estão voltando para os materiais metálicos. Né? Exato. Por exemplo, nós vemos aí hoje, né, muita estrutura de telhado, por exemplo, já não feito de madeira, feito de aço. Então, se a pessoa não fizer uma solda bem feita, o que vai acontecer? A sobrecarga das telhas, né, de hoje, de barro, a umidade da chuva, né, dimensionar bem o cordão de solda para não fragilizar um determinado ponto que requer um esforço maior. Então isso aí vai afetar no nosso dia a dia, né? Não é só nos equipamentos, nos equipamentos sim, também é importante, equipamento que carrega carga, que levanta carga, que suporta, por exemplo, hoje nós vemos aí muitos, até prédios estão fazendo de materiais metálicos, então requer uma especificação de solda correta para que não haja fragilização. Muito bacana. Nessa área, como você pode classificar o mercado de trabalho? Olha, que nem eu mencionei, né? Estão substituindo muitos materiais pelo aço. Sim. Né? E hoje, praticamente, as pessoas que se especializarem nessa área, não vai faltar trabalho. Né? Não vai faltar trabalho. Então, é importante, né, que as pessoas hoje tenham uma visão geral do que é necessário para se montar um equipamento, e é lógico que vai precisar desse profissional voltado à metalurgia. Bom, considerando a sua trajetória de vida, a sua experiência na área, quando a pessoa consegue desenvolver uma experiência assim, isso acaba sendo um diferencial competitivo na hora dele procurar um emprego? Exato, é competitivo. Por quê? Que nem mencionei, a falta do profissional, porque praticamente hoje a solda, né? A solda praticamente 90% do que se faz hoje tem solda. Uhum. Tem solda. Então a pessoa, o colaborador da empresa que se especializa numa área, porque não é só a parte de posição, é a parte também porque a pessoa desenvolve habilidades próprias dele. Sim. Então, de soldador para soldador, por exemplo, eles têm uma diferença muito grande. Aquele que tem um vasto tempo na área, ele desenvolve melhor do que o que está chegando atualmente. Então, esse grau de complexidade, o tempo de serviço, isso aí diferencia aí bastante no seu ganho. Com certeza, com certeza. Bom, a gente viu também aqui pesquisando, né, viu que você já teve a oportunidade de solicitar a patente de conectores de engate rápido para a união de corpos cilíndricos e planos. Né? Essa questão de inventar,
né, de atuar como cientista. Ela é comum também no pessoal da área de metalurgia. A experiência, como é que foi para você de estar buscando uma patente para um invento? Que nem, por exemplo, eu já tive a oportunidade de trabalhar algum tempo como projetista de máquinas e ferramentas, né? E a questão da patente, da propriedade industrial é bastante interessante, que hoje em dia talvez até são poucos que conhecem a propriedade industrial. A patente, ela se desenvolve de uma ideia, né, que a pessoa, ou aprimoramento, ou até mesmo desenvolvimento de um objeto que não se tem no momento, né? E ele pode registrar essa patente como se aquela criação fosse dele. E a propriedade industrial protege, né, protege aquela invenção para que a pessoa, outros, né, terceiro, outras pessoas se apropriem daquela invenção dele. Hoje em dia, né, praticamente com a tecnologia moderna aí, existe aquela situação de que a pessoa fala nada se cria e tudo se copia, mas existe ainda hoje muitas situações que você pode aprimorar um equipamento e fazer com que aquela ideia seja sua, e você tem que registrar na propriedade industrial para que outros não roubem a sua ideia. Sim, e até mesmo depois para explorar comercialmente uma invenção dessas que possa entrar no mercado e produzir aí mudanças e até produzir melhorias para quem se utiliza de uma ferramenta, se utiliza aí de um instrumento desse. Bom, daqui a pouquinho a gente vai continuar conversando também sobre o curso de graduação tecnológica em fabricação mecânica. A gente vai fazer um rápido intervalo, então, e daqui a pouquinho voltamos com o Edmilson Lopes de Queiroz, que é o nosso convidado de hoje, para falar um pouco sobre soldagem na fabricação mecânica. O programa Empreender vai para o intervalo e volta em seguida.